Fala pessoal, estamos diretamente aqui da Tech Trends 2024, eu sou a Aline Teixeira. Meu nome é Ricardo Abinada e estamos hoje aqui com nossos convidados da ABES, Tomás Corte Real e Carlos Reolon. E vocês estão participando de um painel, que fala sobre governança, adequação e interação entre os setores público e privado quanto ao tratamento de dados pessoais, correto? Acabaram de sair do painel, já trouxemos eles aqui no nosso estúdio caminhão, uma coisa super legal, né, Carlos? Estamos aqui estreando, é a primeira vez que estamos fazendo isso, muito bacana. E eu queria fazer uma pergunta para você, Tomás. Do lado jurídico, você é advogado, correto? Do lado jurídico, como podemos resguardar os dados pessoais? Todo contrato tem isso? Como é que funciona? Essa sua pergunta é muito pertinente. Logo quando a lei foi sancionada, em 2018, houve posso chamar assim, de uma corrida de adequação. E a primeira coisa que as empresas faziam, sem saber direito o que poderia ser feito, ou com medo de uma sanção, que nem existia na época ainda, né, foi a implementação de cláusulas contratuais tratando de proteção de dados. Mas como você falou, nem toda relação de prestação de serviço ou a compra e venda de produtos, ela envolve dados pessoais. A gente só vai saber se aquele contrato vai ser necessário a implementação de cláusulas que tratam de proteção de dados depois que nós fizermos o chamado mapeamento de dados, ou seja, dentro das nossas empresas a gente fazer uma radiografia de qual que é o ciclo de vida daqueles dados, dados pessoais dentro da empresa. Se dentro quais são os processos de tratamento de dados que tem na empresa que tratam dados pessoais. Com essa radiografia em mãos, a gente vai saber se aquele contrato, se aquela contratação, ou se aquela de prestação de serviço, ou aquele serviço que a gente presta, produto que a gente vende, necessariamente vai ter tratamento de dados pessoais. Se aquele mapeamento apontar a existência de uma grande quantidade de tratamento de dados, aí sim, o departamento jurídico tem que se preocupar em inserir dentro daqueles contratos cláusulas que tratam de proteção de dados. Aí dentro dessas cláusulas, dependendo do papel que você vai estar assumindo naquela relação, se você vai ser um controlador de dados ou um operador de dados, dependendo da sua responsabilidade, você vai determinar as cláusulas específicas para cada tipo de contrato. Mas respondendo rapidamente sua pergunta, não são todos os contratos que necessitam ter cláusula de proteção de dados. Dentro dessas variáveis que você colocou, o que é mais relevante? Para qual finalidade o dado vai ser aplicado, o dado pessoal, ou a natureza do dado pessoal que está sendo analisado? Ótima pergunta também. A natureza do dado é importante, porque, por exemplo, se a gente tem dados pessoais sensíveis, eles têm uma especificação específica de tratamento, deve ser um tratamento mais rigoroso. O artigo 11 da legislação traz essa disposição de como é feito o tratamento de dados sensíveis. Se você tiver um tratamento de dados sensível, um contrato que tem uma relação contratual, um processo de uma prestação de serviço, uma compra e venda que tenha dados pessoais sensíveis envolvidos, você vai ter que dar um tratamento diferenciado nas cláusulas de contrato que você vai ter que implementar. E não só nas cláusulas, no próprio tratamento de dados. Uma coisa é eu tratar dados pessoais, os comuns, onde o vazamento desses dados pode ser que não traga nenhum efeito danoso ao titular de dado. Outra coisa é eu tratar dados pessoais sensíveis, que o vazamento desses dados, por exemplo, dados de saúde, dados que são sensíveis, podem trazer um dano ao titular de dados se ocorrer um incidente de segurança. Carlos, e esses dados aos quais nos referimos agora há pouco, por quanto tempo eles podem ficar guardados? E também esse tempo ele varia dependendo de alguns critérios? Sim, então é interessante esse questionamento, foi inclusive tema da nossa conversa agora há pouco, no painel, conectando com o que o Tomás acabou de falar a respeito do mapeamento de dados. É justamente no momento em que a gente faz esse mapeamento de dados, essa radiografia de todos os processos que tratam de dados pessoais dentro das organizações, é que vai ser definido o prazo de retenção. Então eu sempre costumo dizer que não existe prazo de retenção indeterminado. Todo dado tem um prazo de retenção pré-estabelecido. E qual vai ser esse prazo? Vai depender do qual é o propósito que esse dado está atingindo. A gente falou também há pouco a respeito dos princípios da lei, da finalidade do dado. Então, qual propósito esse dado está atingindo? Para ilustrar um pouco o que isso significa, quando eu estou falando, por exemplo, de relação de trabalho, normalmente se fala em 5 anos de retenção. Se eu falo
de questões previdenciárias, eu estico esse prazo para 20 anos. Se eu falo de questões, por exemplo, voltadas a fundo de garantia, que dentro do escopo de RH, eu expando esse limite, acho que se não me engano, para 35 anos. Então, a depender, às vezes o mesmo dado, né, o nome, ou o CPF, ou o endereço, ou a data de nascimento, o mesmo dado, ele pode ter prazos de retenção diferentes, a depender do propósito, da finalidade que ele está atingindo. Nossa, hein? Isso é amparado em uma lei, né? Nas legislações que vão regular aquele tratamento. Ah, bom, interessante. Eu não sabia disso. Sabia. Estamos aprendendo bastante hoje, né, Ricardo? Queria agradecer a presença de vocês aqui no nosso estúdio novo, né? Agradecer o pessoal aí da GoToNext que está proporcionando a gente estar aqui hoje nesse ambiente tão bacana. Muito obrigado por responder essas perguntas, que eu acredito que não sejam só nossas perguntas, né, cara? É do pessoal que está nos assistindo, que não pôde estar aqui hoje e vai poder também tirar essas dúvidas com as respostas de vocês. Muito obrigada mesmo. Obrigado, a gente nós agradece. que agradecemos. Obrigado e até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.